Na Roma Antiga, a coisa pública era denominada res publica, expressão que deu origem à palavra república. Os gregos, por sua vez, denominavam politeia aquela comunidade política organizada em que os interesses públicos predominavam sobre os particulares. No ensaio O Homem Cordial, Sérgio Buarque de Holanda demonstra que há uma constante tensão entre as esferas pública e privada ao longo da história e tece considerações a respeito das dificuldades de o Brasil superar seu imaginário patrimonialista. Mas, afinal, como a República Brasileira vem lidando com a res pública? Quais mecanismos de controle do uso da coisa pública a democracia e o direito podem ajudar a implementar? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema A Coisa Pública. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vai discutir hoje o tema A Coisa Pública. E para isso recebemos no estúdio Francisco Marshall, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Danilo Pereira Lima, doutorando em Direito e professor do IGB. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Francisco. O tema não pode ser mais denso em passado, presente e futuro, porque vivemos num cenário em que se relacionam, em que há uma interferência constante entre o público e o privado, e é dessa tensão que emerge a política e questões muito amplas que vão do direito patrimonial à esfera da sexualidade, da cultura, as questões econômicas, a gestão política. Afinal de contas, tudo está incluído nessa equação. E é um conceito germinal, porque exatamente essa nave em que estamos, que é a polis, ela surge junto com essa interação entre o indivíduo responsável, que se torna autor da política, e o cenário onde se dá essa autoria, que é um ambiente de relações jurídicas e políticas ordenados, a polis. Então, o indivíduo, cidade, sociedade, o público, o privado, estão num jogo simbiótico. E isso gera problemas e soluções. As soluções são, evidentemente, essa potência ali deflagrada. E os problemas se agravam na modernidade, quando a dimensão do indivíduo transcende os parâmetros das sociedades antigas, onde havia uma noção de physis, né, de natureza, e uma integração pela physis, inclusive no modelo de cidade, muito mais fluida, evidente, mas na modernidade e do século XIX em diante, em particular, o indivíduo se tensiona dentro de tensões da sociedade industrial capitalista e da heterogeneidade gerada no século XX. Não à toa surgiu uma grande ciência, a psicanálise, exatamente para tentar dar conta dessas crises do indivíduo, que é percebida em muitos campos. E entre eles, a sua relação com o mundo público. Este é, Lênio e amigos, Drayton, Danilo, o assunto dessa obra fundamental no tema de hoje, que é O Declínio do Homem Público, de Richard Sennett, historiador, antropólogo, ensaísta norte-americano. E nessa obra ele examina como, em um certo momento, a partir do século XIX em particular, há a criação paulatina do que ele chama tirania da intimidade. Na tirania da intimidade, o indivíduo é afogado por um conjunto de detalhes da rotina, do cotidiano, que são levados para a sua vida cotidiana, familiar, doméstica, e que ali frustram aquela expectativa que esse pequeno indivíduo tem de ter um espaço de personalidade e intimidade. E ele tem que levar o filho para lá e para cá, tem que pagar contas, tem que ter uma rotina sequencial, que na verdade são atos corporais e mecânicos dentro de uma lógica que é a lógica do capitalismo em que vivemos. Não é natural nem necessário esse ritmo corporal, cultural ali vivido. E o segundo grau de tirania da intimidade é quando há uma noção do espaço público em que ele efetivamente ocupa todas as lacunas de percepção e controle do indivíduo.
Veja, ele escreveu esse livro em 1974, então não havia ainda, como temos hoje nas ruas, né? Esse panóptico diluído sobre o território. E nem a internet. Nem a internet, nem o Facebook, não havia essa segunda ágora, né? Que é a ágora digital, que criou uma outra tensão entre público e privado, ainda mais grave, né? Porque a pessoa está numa grande intimidade ali e, de repente, entra numa mega publicidade da internet. Mas, enfim, ele ali acusa esse fato de que o indivíduo já não sente mais o compromisso com a esfera pública, porque o Estado se tornou de tal maneira portentoso que ele é impessoal, mas nessa impessoalidade ele também não está garantido como personalidade indivíduo, ou seja, há uma tensão, não é um Estado que corresponde ao indivíduo responsável, e sim a uma outra dimensão. Isso ele examina nesse livro, que é realmente um livro antológico de 1974, As Tiranias da Intimidade, é o subtítulo. Ali ele abre questões, o Richard Sennett, relativos ao retrospecto, ou seja, então, qual é o modelo, quais são os modelos de cidade que antecedem essa cidade que se transforma? E quando falamos cidade aqui, é claro, pensamos no equipamento urbanístico, mas também a dimensão jurídica, cultural e política. Evidentemente, é isso que predomina e o equipamento é parte desse cenário. Então, para responder essas questões, ele escreveu um segundo livro, que é um livro extraordinário, é um dos meus livros prediletos, Flesh and Stone, Carne e Pedra, de 1994. E ali ele faz a remissão que nós estamos fazendo hoje, da polis grega à cidade moderna. E examina, então, essa dimensão de corpo, cidade, Estado, indivíduo, público particular, numa ampla dimensão histórica, onde a equação é corpo, habitação, cidade, indivíduo, responsabilidade. Esse é o tema central. Danilo, que livro você trouxe? Eu trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mim, a primeira obra-prima da literatura brasileira e que é um retrato da sociedade brasileira no período do Império, que demonstra como as nossas elites foram medíocres e continuam medíocres quando ocupam o espaço público. E como no Brasil foi difícil, e é difícil até hoje, a afirmação de uma ordem pública. Perfeito. O defunto autor, Brás Cubas, é um membro da elite, é um homem branco, proprietário, mas que se orgulha, ao final da vida, quando conta a sua própria história, de ter ganhado o pão sem o trabalho, sem o esforço, sem o suor, sem derramar o suor do seu rosto. E isso é um retrato bem interessante de como a nossa elite se apropria do Estado, se apropria da coisa pública para benefício próprio, que depois o Raimundo Fauro, Sérgio Buarque e os clássicos do pensamento político brasileiro vão aprofundar nesse sentido. Inclusive o Raimundo Fauro vai falar de um capitalismo politicamente orientado, de uma elite que, de certa forma, faz um capitalismo chapa branca, porque sempre precisa do Estado como seu principal sócio para poder desenvolver seus negócios no país. Bingo! É impressionante isso, né? E a passagem do Brás Cubas, quando ele vai falar que ele fez direito e não serviu para nada e também não estudou nada, né? Porque ele passou na faculdade de Direito e não estudou nada. É próprio de um bacharelismo que foi muito forte no tipo de liberalismo também que nós recebemos aqui no Brasil, né? É um discurso que não tem uma base política coerente, que é apenas perfumatório, né? Não tem consistência política, não tem seriedade, né? O curso não serviu para nada, que é bem característico do que aconteceu também com a formação dos nossos cursos de Direito no início, ainda no Império também, seja em São Paulo, na Faculdade de Direito. Para formar quadros, para burocracia, tudo isso. Sim, para ocupar. E para saciar o desejo, né? De honras, a cupidez de honras, o bacharelismo. Sim, bacharelismo. A cupidez de honras. Cupidez de honras. Exatamente, perfeito. Essa é uma obra magnífica, né, que encaixa com de outro modo, o que o Marshall está dizendo. O Marshall, inclusive, entrevistou, né, o autor e a esposa, né, que estiveram aqui no Fronteira do Pensamento, que é um projeto importante aqui do Rio Grande do Sul. Né? Depois pode fazer uma propaganda também Você é um dos curadores do Eu colaboro com eles. A curadoria é bem mais ampla. O principal autor é o Fernando Schiller, que ouve muito, colabora. Mas é um cenário de interação
Justo. à altura do espaço que tu aqui concede, né? O cenário de Perfeito. ideias, de diálogo, de Perfeito. debate, né? Exatamente, exatamente. O Drayton, eu sei que trouxe um clássico e que vai na veia do negócio, né? Eu optei para o subterrâneo do debate, vamos dizer assim. De vez em quando eu vou vir à tona, né? Eu trouxe o Leviatã, do Thomas Hobbes, que é uma obra clássica da filosofia ocidental, do pensamento ocidental. E, no meu modo de ver, aparece claramente aqui, expressa de modo muito claro por Hobbes, essa tensão entre o indivíduo autocentrado, que é algo desconhecido na Grécia Antiga, pelo menos na clássica, né? Um indivíduo que faz com que a coisa pública, que aquilo que não é dele, esteja a serviço dele. Então, na verdade, quando ele interage no espaço público, ele interage sempre de modo autointeressado, porque a categoria fundamental que marca essa obra e esse período é a categoria da autoconservação. Se na antiguidade, por exemplo, nos estoicos, se falava da conservatio sui, nós ainda tínhamos uma dimensão cósmica. Aqui é uma dimensão totalmente autocentrada. Totalmente autocentrada. O indivíduo ele vai interagir sempre em função de si mesmo. Aquilo que o Marshall falou antes, uma palavra de origem grega que é simbiose, que é viver com, viver junto, ou sinergia, como se fala muito hoje, que é operar, agir em comunidade. Isso é algo inevitável para o indivíduo, ele vai ter que conviver, só que a convivência é o mal necessário. E quando ele puder, vamos dizer assim, dar vazão a essa intenção subreptícia dele de fazer com que a coisa pública esteja a serviço dele, ele vai fazer isso. Está tentado a todo tempo. Permanentemente, ele tem que ser cerceado nessa pulsão, vamos dizer assim, de se apropriar daquilo que não é dele, que é da coletividade, que serve a todos. Por isso que a modernidade, com suas promessas, ela acaba necessitando da psicanálise para resolver esse problema do mal-estar. Porque, por exemplo, essa pulsão de eu me apropriar da mulher do próximo, do automóvel do próximo, da coisa pública, misturar isso e todas as outras coisas que eu não posso ter, se eu não resolver isso, eu fico com um mal-estar. Você pode dizer isso, né? Dentro desse contexto, que se no fundo preservar a coisa pública é superar o mal-estar. E também criar um parâmetro como antídoto dessa vocação libidinosa, que é inata no homem e nas relações sociais que o homem criou. A principal delas, o núcleo do poder. Isso. Então, o núcleo do poder é libidinoso. Há o famoso diálogo dos 3 persas, em Heródoto, em que se examinam os 3 regimes pelo qual optariam após uma revolta. A isonomia, oligarquia ou monarquia. E a monarquia é acusada por esse fator, porque o tirano, ele violenta as mulheres dos outros. Heródoto, então, traz esse tema erótico, né, que é parte dessa arrogância, mas, na verdade, é essa fusão, né, entre poder, libido... Eros e Thanatos. E o Estado a serviço disso tudo. Então, o patrimonialismo, a explicação sociológica, histórica, com que a gente lê isso no Estado brasileiro, mas são graus, assim, até promíscuos, caricatos, né, desse desfrute libidinoso dos meios que o Estado oferece. E, claro, em ataque aos deveres que esse Estado tem e a nossa expectativa. Eu quero perguntar depois na sequência, em cima disso, se a transparência fez com que mais aparecesse essa libidinagem de que nós estamos falando com relação à coisa pública, ou ela ficou mais forte, ou se nós estamos ficando piores. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre a coisa pública. No próximo bloco vamos discutir um pouco como isso acontece, acho que dos gregos para cá, e com um autor brasileiro. Surpresa, já voltamos. Um cafezinho e um instante só.